Bom dia para você aí de casa, que Deus encha seu coração com o estudo de hoje. Bom dia, professora. Bom dia, Ju. Tudo bem? Bom dia, família. Bom dia para você que está em casa também. Seja bem-vindo a mais esse encontro especial. Aqui você vai adorar ao Senhor louvando, orando e principalmente aprendendo lições preciosas da palavra de Deus. Vamos começar então falando com Deus? Vamos nos ajoelhar. Quero convidar você também para se ajoelhar aí junto com a gente. E vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida. E pela oportunidade de estar aqui junto com os teus filhos, aqui na escola e lá do outro lado, pessoas também que estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Isso enche o nosso coração de saber que o Senhor tem alcançado várias pessoas. E nesse momento nós pedimos a tua presença aqui conosco e ali nos lares também, Senhor, onde as pessoas estão ouvindo esse ano bíblico. Fica conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa, né? Nós temos muitos motivos, mas o principal motivo é porque Jesus nos encontrou, né? Nos salvou. E agora nós vamos falar o nosso verso, vamos recitar. O nosso verso está onde essa semana? Nosso verso essa semana se encontra em Hebreus 4, do 9 ao 12. E eu ainda não decorei, mas tem um tempinho para decorarmos. Então vamos lá, vamos correr. Porque eu tenho certeza que quando você se esforça, que você procura, Deus te ajuda. Vamos junto? Amém. Vamos no 3? 1, 2, 3. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Amém. Como é bom, né, professora, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Sim. Então, vamos para o próximo momento, que é estudar a palavra de Deus. Então, guarde no seu coração cada palavra dita, porque você um dia pode precisar, para que Deus use você para falar com outras pessoas. Fica com Deus e com o estudo, e até a próxima. Até a próxima.
Bom dia. Bom dia. Que oportunidade agora de estudarmos a palavra, que oportunidade eu estou tendo também de ver a igreja muito bonita. Queria que você tivesse essa oportunidade também, mas se não é possível agora ver pelas telas, venha nos fazer uma visita e você vai ver o quanto a igreja aqui é bela ao estarmos os irmãos reunidos e os missionários todos juntos. Agora nós iremos recapitular o estudo. Hoje nós estudamos o livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Esse é um livro bem curtinho. E o livro Profetas e Reis, capítulo 46. Os profetas de Deus os ajudavam. Se você tem acompanhado os estudos aí durante os dias, você percebeu que nós vamos em uma sequência de uma história bíblica. E nós acompanhamos a respeito do cativeiro, de como o povo de Judá, o povo de Israel permaneceu em cativeiro aí em Babilônia, mas depois retornaram à terra e Deus foi trabalhando com eles com relação ao seu retorno. Foram vários estágios para que eles conseguissem retornar em um número mais significativo, porque eles passaram muitos anos em Babilônia e lá eles se acostumaram. Depois que vieram os medos e os persas e assumiram o governo, eles foram tratados até de maneira mais bondosa. E aí eles se acostumaram a viver ali e muitos, quando foram convidados a retornar, não queriam mais voltar para a terra de Jerusalém, que se encontrava desolada, o templo em ruínas, o muro destruído. Então eles decidiram ficar por lá mesmo, mas Deus foi trabalhando com eles. E o número inicial ali de pessoas que voltaram receberam então a oportunidade de trabalhar para Deus para a reconstrução da cidade e reconstrução do templo. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre este momento, onde eles tinham a obra de reconstruir o templo novamente e quais as dificuldades que eles tiveram durante o caminho. Quando eles retornaram para lá, eles tiveram algumas dificuldades, e as dificuldades eram externas, porque eles estavam cercados de algum grupo de pessoas que iam contra eles, mas principalmente um grupo que ia contra, mas não ia. E esse grupo era os samaritanos. Vocês sabem quem são os samaritanos? Hoje o nosso capítulo veio trazendo de maneira bem clara, simples assim, quem são os samaritanos. Não apenas aqueles que habitavam na cidade de Samaria, mas os samaritanos eles eram compostos por um cruzamento, digamos assim, de duas raças distintas, de dois povos distintos, que eram o remanescente do povo de Israel, quando as 10 tribos foram dispersas pelo reinado assírio, alguns ficaram ainda em Samaria, que era a capital do reino de Israel. E alguns ficaram por ali. E quando eles foram dominados pela Assíria, alguns líderes assírios vieram para habitar na terra de Israel e habitaram em Samaria. E então essas nações se fundiram. Os remanescentes de Israel e os colonos assírios. E aí surgiu a raça que é denominada então os samaritanos. Os samaritanos são esses. Então eles conheciam a Deus porque descendiam de Israel, mas também eram idólatras porque descendiam da Assíria. E aí eles foram uma pedra no sapato dos israelitas para a reconstrução do muro. Mas olha só como eles começaram ao seu atrapalho, digamos assim, na reconstrução. Olha só então como os samaritanos eles começaram a ser a pedra no sapato. Livro de Esdras, capítulo 4, o verso 1 diz assim: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Então olha só o convite ou a disposição do povo de Samaria para ajudar o povo de Israel. Eles estavam reconstruindo e os samaritanos vieram e ofereceram ajuda. Olha, deixa-nos edificar junto. Não parece uma boa ajuda? Eles estavam em um número menor, a construção era grande e agora os seus vizinhos estavam oferecendo ajuda. E esses vizinhos já faziam parte do povo de Deus, ou fizeram em algum momento.
mas essa ajuda não foi interpretada como uma ajuda. Olha o verso 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Então, Zorobabel rejeita a ajuda, fala: não, convém que só nós edifiquemos. Sinto muito, muito obrigado pela ajuda, mas nós vamos edificar sozinhos. Porque eles viam naquela ajuda uma brecha para que Satanás arruinasse novamente a nação. Eles tinham sido levados em cativeiro justamente por causa de algo. Quem de vocês lembram qual foi o motivo que eles foram levados em cativeiro? Ou onde começou aí essa queda? Pela idolatria. E a idolatria se deu pelo quê? Casamentos ilícitos. Pelas uniões que eles tinham com as outras nações. E isso os levou à idolatria. E eles entendiam então que todo esse sofrimento que eles passaram, que as 10 tribos passaram e depois Judá e Benjamim passaram, foi por causa da idolatria devido à união com outras nações. E agora, já no início, será que eles voltariam a cometer o mesmo erro? Não, Zorobabel distinguiu logo: não vamos cometer, não vamos andar pelo mesmo caminho, não. E isso pode ser uma brecha e muito sutil, porque vocês dizem que adoram a Deus, mas também são idólatras, adoram outros deuses, aí vai ser uma armadilha mais sutil. Então Zorobabel rejeitou por completo: não vão ajudar, não vão nos ajudar a edificar o templo. E com isso os samaritanos se tornaram então seus inimigos, adversários. Estavam próximos a eles e por essa recusa à ajuda, eles começaram então a atormentar, a atrapalhar, a ponto de eles chegarem ao momento a ter contato com o rei dos Médios e os persas, que estava dominando toda a região, para falar: olha, aquele povo está edificando ali e houve um rei atrás que tinha proibido a reconstrução daquilo dali. E aí lá vai ele manda parar ali a reconstrução do templo, até que momentos mais tarde, através de um pedido aí dos líderes de Judá, ele revisa todos os decretos que os Médios e os persas tinham dado e vê que não, que na verdade Ciro tinha dado um decreto para reconstrução. E a partir dali ele passa a auxiliar o povo de Judá na reconstrução. Mas essas foram as dificuldades que eles encontraram logo de início ao irem para lá. E nós vemos no capítulo de hoje que o Ellen White veio nos aconselhando a nós tomarmos cuidado quanto às coisas que nos impedem ou nos atrapalham na execução da obra de Deus. Ela vem falando que os nossos piores inimigos não são aqueles que professamente são nossos inimigos, mas são aqueles que têm capacidade de nos desviar de Deus, mesmo nos tratando bem, mesmo estando ao nosso lado. Esses são os piores inimigos. Observa aí na sua vida, quais são os teus piores inimigos? O que você tem, quais são as pessoas ou as coisas que te oferecem alguma coisa que às vezes pode parecer agradável a você, mas de maneira devagar, mas constante, vai te afastando de Deus. Pensa aí, esse é o teu pior inimigo. Se você não tirar ele, com certeza vai ser só ruína. Se nós não tirarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus, por pouco que seja, nós corremos um risco muito grande de nos afastarmos completamente de Deus. Imagine se pouco a pouco o nosso coração vai se distanciando do Senhor. Vai chegar um momento onde nós nos encontraremos muito afastados, muito longe deles. E esse inimigo nós temos que temer. Com isso, nós temos que ficar de vigia, de guarda, para que isso não aconteça conosco. E olha só o que veio trazendo o parágrafo do livro, falando a respeito de como nós temos que estar de vigia quanto ao cuidado de obedecermos a Deus e andarmos com Ele constantemente. Encontrem aí no livro de vocês, Profetas e Reis, capítulo 46, o parágrafo que começa: não são
os inimigos francos e confessos da causa de Deus, os de mais temer. E aí, indo para o final desse parágrafo, ou na metade dele, vai dizer assim: e especialmente hoje, enquanto a história da terra caminha para o fim. Então esse cuidado é para quando especialmente? Para hoje, para agora, para mim e para a sua vida. O Senhor requer de seus filhos uma vigilância que não conheça abrandamento. Deus requer de mim e de você que nós sejamos vigilantes, e a nossa vigilância não pode ir abrandando com o passar do tempo. Nós não podemos nos cansar de vigiar, mas temos que nos esforçar para continuar vigiando e vigiando cada vez mais. Mas embora o conflito seja incessante, ninguém é deixado lutar sozinho. Anjos ajudam e protegem os que andam humildemente diante de Deus. O Senhor jamais trai aquele quem nele confia. Quando seus filhos dele se aproximam em busca de proteção contra o mal, em piedade e amor, ele levanta para ele um estandarte contra o inimigo. Não lhes toque, ele diz, pois são meus. Tenho-os gravado nas palmas de minhas mãos. Sempre que você vigia, Deus cuida de você. E aí você não tem o que temer, porque Ele levanta um estandarte, uma barreira contra os inimigos teus e ainda dá uma ordem. Não toque nesse. Esse me pertence. Esse está gravado nas palmas de minhas mãos. E aí nós ficamos protegidos diante do Senhor. Então nós não podemos baixar a guarda. E mesmo que os conflitos aumentem, as dificuldades aumentem, nós temos a certeza, nós não lutamos sozinhos. Anjos poderosos estão ao nosso redor e, ao comando de Deus, nos ajudarão mesmo em face dos maiores inimigos que vierem até nós. Que Deus possa nos fortalecer contra isso. E houve um momento em que o povo de Judá ali, eles foram fraquejando em seus esforços para continuarem a obra. Deus tinha confiado naquele momento específico da vida deles, de restauração do templo, uma obra muito especial, que era a reconstrução do templo. Mas devido a todas essas dificuldades, os esforços deles foram diminuindo, porque eles viam adversidades, eles prosseguiam em meio a tanta opressão, e aí eles foram diminuindo, até quando chegou o momento onde o rei dos Medos e dos Persas impede que eles continuem a obra. E eles param totalmente, e eles passam um grande período não mais construindo a obra do Senhor. Mas alguns continuaram fiéis, os líderes continuavam ali em meio à oposição, mesmo quebrando o decreto do rei, construindo ainda. E chegaram a algum momento, vocês conhecem a história, de que os construtores construíam com a ferramenta de trabalho na mão e na outra uma espada, porque eles não poderiam arrefecer em seus esforços. Mas a maioria deles foram diminuindo ali os seus esforços, até que chega um momento onde Deus tem que apelar para eles, para que eles despertem. E isso, nesse contexto, entra o livro de Ageu. O livro de Ageu é um apelo para que eles despertem para a condição deles e eles voltem para aquilo que eles deixaram de fazer. Olha lá o que diz no livro de Ageu. Ageu, já no capítulo 1, verso 2, retrata a situação do povo diante a essas dificuldades. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quando os profetas exortavam a eles, olha, vamos voltar ao trabalho, vamos voltar à execução, eles falam, não, ainda não chegou o tempo. Não estamos no momento de edificar, porque temos passado por muitas dificuldades ainda. Ainda vemos muitas coisas conspirando contra, então não chegou o momento ainda. Vai chegar um momento onde as coisas vão ser facilitadas, onde as portas serão abertas e aí nós voltamos à reconstrução. Nas coisas que você tem empreendido para o Senhor, pense aí. Nas coisas que Deus tem colocado em tuas mãos, que você tem como seu trabalho, como objetivo e que Deus tem colocado em seu coração. Tem surgido dificuldades?
Ou não surge dificuldade nenhuma? E quando as dificuldades surgem, você pensa como esses estavam pensando? Não, não é tempo de eu fazer isso. Não chegou o momento. Quando chegar o momento, as coisas vão se tornar mais fáceis. Quando chegar o momento, aí eu vou ver Deus encaminhando ainda de maneira mais segura esses acontecimentos. Se você pensa assim, pode ser que você esteja vivendo em algo semelhante ao que Israel estava vivendo ali. Eles estavam passando por dificuldades, mas era sim chegado o tempo de fazer aquilo, porque as dificuldades não são prova de que Deus não esteja atuando. As dificuldades não são prova de que aquela atividade deva deixar de ser feita. Nós concluiremos a obra que Deus confiou em nossas mãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações. E era isso que o povo não estava entendendo. E aí vem Ageu e faz um apelo para eles, para que eles despertassem e entendessem qual era a situação deles. Olha só o que diz o verso 4 do capítulo 1 de Ageu. Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? E aí vem Ageu e faz um apelo. Não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? É tempo então de vocês construírem as próprias casas? É tempo de vocês habitarem em casas boas enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? É esse o tempo? E aí eles foram então sacudidos por Deus para entender de que eles estavam pensando em si próprios, enquanto a obra de Deus permanecia parada. Quantas vezes o nosso coração é tentado em pensar nas coisas que são convenientes a nós? E quantas vezes nós somos tentados a nos servir-nos e deixar a obra de Deus à mercê? Não podemos deixar que isso aconteça. Os nossos esforços não podem enfraquecer a tal maneira, a tal ponto de que a obra de Deus seja prejudicada porque nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Isso não deve chegar um momento onde aconteça. Nós temos que ser despertados para isso. Será que é tempo, no momento em que vivemos da história, nós ainda nos determos gastando a maior parte do tempo do nosso dia buscando coisas que vão ser destruídas quando Cristo voltar e deixar as coisas que são de cunho eterno para que outros façam? Será que esse é o momento? Será que essa é a obra que nós devemos fazer? Com certeza não. É o momento de nós pararmos de edificar para nós mesmos, de edificarmos coisas que são passageiras, de coisas que serão no final destruídas e passarmos a edificar coisas que permanecerão para toda a eternidade. É tempo de nós nos despertarmos, assim como Ageu estava convidando ao povo de Israel a despertar naquele momento. E diante de tal situação, Deus, que sempre preza a nossa salvação e nos conduz para a salvação e usa inúmeros meios para nos salvar, naquele momento, para com o povo de Israel, ele usou algo e que muitas vezes ele usa para conosco. Qual foram as coisas que Deus usou para aquele momento? Ele usou dificuldades, provações. Ele fechou as janelas de bênçãos e de suprimento que vinha dele para o povo. Ele deixou o povo vivendo em muita dificuldade para que eles despertassem de que eles estavam andando pelo caminho errado. E quando isso acontece em nossa vida, nós também temos que nos despertar. Quando as bênçãos do céu são retidas, é o momento de nós nos ajoelharmos diante de Deus e perguntarmos: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, tem algo de errado comigo, algo de errado que eu estou fazendo, algo de errado em meu coração, para que as tuas bênçãos não me assistam? Senhor, o que está acontecendo? Todo momento de adversidade é uma oportunidade de buscar a Deus, não somente para entender aquela situação, mas para buscar de Deus socorro. Deus sempre nos socorre, seja nos mandando coisas, ou seja, confortando o nosso coração para que a gente possa estar pronto para passar pelas dificuldades, sem desanimar nossos esforços para que a obra dele prossiga. Então eles chegaram a um momento de que eles trabalhavam para si, mas Deus reteve as bênçãos dos céus. E olha só qual era a situação que eles viviam. Verso 6 do capítulo 1 ainda. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado.
Essa era a situação do povo. O povo estava iludido, trabalhando com seus próprios interesses, achando de que, por passar por dificuldades, se agora eles deixassem de trabalhar para receber aquilo, aí que eles iam passar. Então eles estavam trabalhando e vendo que ainda não estava sendo suficiente. E isso estava levando eles a fazer o quê? A trabalhar mais, a buscar mais ainda os seus próprios interesses. Será que você tem agido assim? Você trabalha e vê que todo o seu esforço não está dando conta. Você ainda não tem o suprimento que você gostaria, não tem a casa que gostaria, não quitou as contas que gostaria e vive algo semelhante com o que o povo de Israel vivia naquele momento. Recebe salário, mas parece que recebe para guardar num saco furado, porque não sabe para onde vai. Muitas vezes é Deus permitindo para que a gente desperte. Olha, a sua segurança não está em trabalhar mais, não está em buscar mais seus próprios interesses. Ao contrário, está em buscar os meus interesses para que as outras coisas lhe sejam acrescentadas. Isso é o que Deus espera. A nossa confiança não deve estar na força de nosso braço, mas na força que provém de Deus. Enquanto nos apegarmos a Ele, nada do que necessitamos nos faltará. E se nos faltar, é porque não precisamos, é porque não necessitamos. Mas aquilo que necessitamos, Deus nos dá. Mas nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos buscar em primeiro lugar as coisas deles, para que as outras coisas sejam acrescentadas. E essa não era a realidade que o povo estava vivendo. Eles estavam buscando primeiro as suas coisas, mas buscavam para pôr num saco furado. E aí vem Ageu e desperta: olha, vocês estão vivendo isso, mas não estão conseguindo nada, porque vocês estão trabalhando para a coisa errada. Vocês estão lutando pelo princípio errado. E aí Deus vai despertando o povo. E eles são despertos, então, a voltar para aquilo que realmente importa. Trabalhar para Deus e deixar as coisas que são de cunho individual e muitas vezes egoístas de lado e se unir a Deus na execução da obra tão importante. Aquele momento era muito importante a reconstrução do templo. E no momento em que vivemos hoje, é muito importante também a obra que Deus confiou em nossas mãos. Um momento final, o limiar da história dessa terra. Se nós fraquejarmos, a obra não vai parar. Mas a sua vida corre um grande perigo. A sua vida corre um grande risco. A nossa segurança está em prosseguirmos naquilo que Deus nos chamou. Se desviarmos do chamado de Deus, como diz o livro Patriarcas e Profetas, ninguém que deixa aquilo que Deus o chamou sem risco de sua própria salvação. Não podemos nos desviar sem correr esse risco. Que Deus nos ajude a permanecermos sempre constantes naquilo que Deus nos confiou. Para terminarmos o estudo de hoje, Deus não deu apenas uma mensagem a Ageu, mas também a Zacarias, que era contemporâneo, para animar o povo. E essa mensagem, o capítulo de hoje veio trazendo de que é uma mensagem para nós também. E além dessa mensagem que Ageu tinha dado para despertar, ele deu uma mensagem de incentivo. E essa mensagem também é para nós, uma mensagem que foi dada a Zorobabel, que era o governante ali de Judá. Olha só o que diz o verso 4 do capítulo 2 de Ageu. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então a mensagem para eles era: esforcem-se, voltem ao trabalho. E aqui houve um parágrafo que veio trabalhando a respeito disso, desse esforço que temos que ter, e que esse esforço, essa mensagem é para nós também, assim como foi para eles. Olha só o que diz o parágrafo: a seus filhos hoje, procurem aí, achem esse parágrafo. Livro Profetas e Reis, capítulo 46. A seus filhos hoje, o Senhor declara: esforçai-vos e trabalhai, porque eu sou convosco. Os cristãos sempre tiveram no Senhor um forte ajudador. Podemos não conhecer a maneira como o Senhor ajuda, mas de uma coisa nós sabemos: Ele jamais falta aos que nele põem sua confiança.
Se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor tem ordenado o seu caminho, a fim de que o propósito do inimigo com respeito a eles não se realizasse, não andariam tropeçando e queixando-se. Sua fé estaria firme em Deus e nenhuma provação teria poder para movê-los. Eles o reconheceriam como sua sabedoria e eficiência, e ele poderia promover aquilo que deseja operar por meio deles. E a mensagem para nós é: esforcem-se para que vocês cumpram a obra que foi colocada nas mãos de vocês. E tenham certeza de que Deus nos guia por caminhos muitas vezes difíceis, mas para nos livrar dos ataques do inimigo. Muitas vezes Deus nos tira de um caminho que talvez poderia ser mais fácil, mas para andarmos num caminho mais seguro. Nem sempre os caminhos mais fáceis são os caminhos mais seguros, mas sempre que nós andarmos nos caminhos que Deus indicar, por mais que passemos por dificuldades, esse ainda será o caminho seguro. Esse ainda será o caminho melhor para nós trilharmos. E a mensagem para nós era: se esforcem. Se esforcem naquilo que Deus colocou na mão de vocês. Mesmo diante de dificuldades, empenhem toda a força para realizar a obra e concluir a obra que Deus colocou nas mãos de vocês. Que eu possa também cumprir isso, que você de casa também possa cumprir isso. Se esforçar para executar aquilo que Deus confiou em suas mãos. E tenha certeza de que Deus sempre te guiará pelo melhor caminho. E esteja pronto para seguir um mestre aonde Ele mandar. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a não fraquejarmos, a não deixarmos de vigiar, mas mantermos a vigilância constante. E que Deus nos fortaleça então para vivermos uma vida de fidelidade a Ele. Que o Senhor te abençoe neste dia. Vamos orar pedindo a proteção de Deus e a sua força? Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome pela oportunidade de trabalharmos para Ti. Fortaleça nossas mãos, Pai. Que o Senhor nos ajude a mantermos sempre o foco correto, a não trabalharmos para as nossas próprias coisas, mas trabalharmos para a Tua obra, que ela seja prioridade em nossa vida e que nem mesmo o cuidado para com as nossas necessidades possa ocupar o nosso coração, porque o Senhor diz que quem cuida disso é o Senhor e não somos nós. Que o Senhor nos dê a sua presença, que o Senhor abençoe nesse dia, que o Senhor fortaleça-nos os nossos propósitos de servir a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe, que você seja revestido de força nesse dia.